Fala galera, Tio C falando, e hoje o vídeo será sobre o último episódio de Naruto Shippuden, o episódio 487, Kitsuri Yuga. Jovens, esse vídeo não vai ser uma análise, mas eu vou falar sobre o episódio. Então vamos pro vídeo. A animação e os traços do episódio estavam ótimos, e logo no início do episódio o Sasuke confrontou o Fushin, e o Fushin usou uma técnica de vento que foi forte o bastante para fazer o Sasuke ter que apelar por Mangekyo Sharingan. Então o Sasuke fez o Susanoo perfeito e combateu a técnica de vento do Fushin. Mas jovens, eu tive a impressão de que o Susanoo estava menor do que estava quando o Sasuke lutou com o Naruto. Mas eu acho que foi só impressão mesmo. Ou talvez ele estivesse menor porque o Sasuke quis que ele ficasse menor. Mas enfim, o momento em que o Sasuke faz o Susanoo é muito da hora, jovens. Ele ativa o Mangekyo Sharingan, as cores da pele dele ficam em tons de preto e branco, fica mais preto do que branco. E então o Sharingan tá brilhando assim vermelho em uma pele preta, assim tá brilhando em um fundo preto. E então ele salta fazendo o Susanoo, assim como ele fez na Guerra Ninja. E ele faz desde a forma incompleta até a forma perfeita. E o Susanoo tá com uma iluminação muito da hora, jovem, sério. Esse momento é muito da hora, que ele pula fazendo o Susanoo e o Susanoo vai se construindo, é muito da hora, sério mesmo. Depois o Sasuke conseguiu entrar no meio da técnica de vento do Fushin, que era um tornado, e ele fez um Chidori Laço, mas esse Chidori não estava com os relâmpagos em volta da mão dele, sabe, cobrindo a mão, como era com o Chidori. Mas ao invés disso estava meio que na palma da mão dele, assim, meio distante da mão. E era lilás. Logo depois, ele usou o Sharingan para poder ver as memórias do Fushin. E novamente entrou em contato com o Ketsuryugan. E dessa vez o Sasuke usou o Mangekyo para se defender, mas mesmo assim não conseguiu descobrir quem estava por trás dos olhos. E jovens, eu já falo sobre o Ketsuryugan. Então, agora o Sasuke partiu para aquele Vale do Inferno para descobrir sobre o clã Uchiha e o clã Shinoiki. Chegando lá, ele descobriu quem era o usuário do Ketsuryugan. Era aquela garotinha que estava viajando com ele e com o Fushin, a Shino. Então ela começa a contar a história do clã Shinoiki para o Sasuke e diz que ela esteve sozinha. Então o Sasuke se lembra da situação que ele e o Naruto viveram. Então ela usa o Ketsuryugan e mostra ao Sasuke a sua história. E ela então mostra o momento em que ela despertou o Ketsuryugan. E jovens, essa parte foi muito legal. Esses olhos, o Ketsuryugan é muito da hora visualmente, sabe? Fica assim, a esclera fica vermelha, a pupila fica preta e fica aparecendo os olhos do modo Senin em volta assim vermelho na íris. Jovens, é muito bom, sério, é muito da hora. E o Ketsuryugan combinou com o rosto da Shino. Depois disso, ela mostrou como ela e o Fushin se conheceram. E também mostra que ela o derrotou em um combate, usando o Ketsuryugan. Depois disso, ela e o Fushin vão para a casa do Oyashiro. Então eles fogem de lá e se tornam a Gangue do Raio. Então ela conta como ela ajudou os moradores, aos pobres, como a Gangue do Raio estava fazendo bem para as pessoas, se sacrificando, se arriscando para poder fazer o bem, algo que não estava nos planos da Gangue do Raio. E então, quando eles precisaram, os moradores viraram as costas para eles. E nesse momento, nós vemos a Gangue do Raio pedindo por ajuda, eles abandonados, sendo perseguidos, feridos, pedindo por abrigo, cara. E eles recebendo um não como resposta. Um não das pessoas que eles haviam ajudado. Das pessoas pelas quais eles haviam entrado naquela situação. Sério, isso é um momento muito forte e muito triste. A ingratidão é nojenta. Então após isso, a Gangue do Raio é desfeita, sobrando apenas a Shino e o Fushin, que viajam para o Vale Infernal para a Shino conseguir conhecer a história do seu clã, se conhecer melhor, sabe, formar uma identidade. Mas chegando lá, eles encontram apenas ruínas e evidências da morte do clã Shinoiki. Então a Shino começa a chorar por conta da desilusão
de não ter encontrado nada para ajudá-la na busca por identidade e respostas. Nesse momento, eles são encontrados por ninjas da Aldeia da Névoa que os perseguiram. Eles entram em combate e a Shino, por conta do momento emocional ali, por conta do perigo e tudo mais, ela acaba por usar o Ketsuryugan e fazer um dos ninjas explodirem, descobrindo assim a habilidade que ela tem de fazer os homens explodirem. E nesse momento ela é tomada por um ódio e promete vingança, mostrando que não apenas os Uchihas que sofrem do ódio. Jovens, esse episódio foi ótimo, sério mesmo. Do começo ao fim, a animação e os traços estavam ótimos. A trilha sonora estava bem encaixada e com músicas que combinavam. Nós tivemos um momento do Suzano do Sasuke que foi bem legal. A história correu suavemente, sabe? Foi muito bom esse episódio, sério mesmo, foi muito bom. E nós tivemos momentos bem fortes nele. Bom galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Passem no canal do Cavolts, o canal dele é muito bom. Dica de mestre. Até o nosso próximo encontro e eu fui.